Saudações, quarto ano, belezinha? Vamos iniciar a aula de geografia, tá? Temos aí o capítulo 12, migrações externas e migrações internas. Externas é para, migrações para fora do Brasil e internas é migração dentro do próprio Brasil. Por exemplo, migrações externas, quando você for se mudar do Brasil para os Estados Unidos. Migração interna, quando você muda do Rio de Janeiro para São Paulo. Então você muda externamente para fora do Brasil, internamente muda para dentro do próprio Brasil. Pode ser para outro estado ou para outra cidade também, tá? Migrações externas do Brasil e em outros tempos. Então estamos vendo aqui, ó, número 1, observe um mapa, converse com um colega e responda as atividades. Imigração de europeus e asiáticos no Brasil no século 19 e 20. Então, muitos, século 20, japoneses, sírios, libaneses, italianos, espanhóis, portugueses, alemães vieram para o Brasil. Porque naquela época tínhamos muitas plantações de café, lembrando que eu falo sobre o século 19 e 20, tá? 1890, 1900. Então, nesse período, há mais de 100 anos atrás, havia muitas migrações, tá, para o Brasil. A. Procurem em um dicionário o significado da palavra migração e escrevam-no abaixo. Então, o que significa migração? Procura aí no Google ou no dicionário se você tiver em mãos. B. De acordo com um mapa, várias pessoas migraram para o Brasil no século 19 e 20. De que lugares elas vieram? Indiquem o nome de 3 países. Aqui você vai verificar, olha, o nome dos paizinhos aparecendo aqui, ó, tá? Por exemplo, Alemanha, Espanha e Portugal. Itália, Líbano, Síria, Japão. Pode escolher 3 desses, ok? 2. Por que vocês acham que muitas pessoas vieram morar no Brasil nesse período? Porque nesse período existia trabalho, então havia muitas plantações. 3. Em sua opinião, por que muitos brasileiros se deslocam atualmente para morar em outros países? Para onde costumam ir? Então, nesse momento, eles procuram ofertas de emprego, estudos e melhor qualidade de vida. Então, geralmente, o brasileiro vai para os Estados Unidos ou para a Europa, tá bom? Aqueles que podem, né? Migração. Migração, com M, é o deslocamento de pessoas que saem de um local e de origem para residir em outro local. Ou seja, é o movimento de pessoas. Emigração, com E, de exportação, quando a pessoa que sai do seu local de origem e se fixa a residência em outro lugar. Tá, vou explicar para vocês de uma melhor forma, tá? Migração com M. Com M de movimento. É o movimento que a pessoa faz para qualquer lugar. Emigração com E. Quando a pessoa está saindo de um lugar e indo para o outro. Quando eu saio do Brasil e vou morar, por exemplo, em Portugal. Quando eu saio do Brasil e vou morar na Irlanda. Quando eu saio do Brasil e vou morar, digamos que, na Inglaterra. Então eu estou saindo, estou emigrando. E imigração com I. Quando tem alguém chegando no Brasil. Tio, eu tenho um amigo que ele é gringo, ele é português, ele é espanhol, ele é italiano, ele é americano. Então ele é um imigrante. Então, migração, se movimentar, emigração, sair do local, imigração, com I de importado, produto importado é o produto que chega no Brasil. É quem está chegando, tá bom? Então, movimentos econômicos, vai ter por quais motivos? Movimento econômico, quando o cara procura melhores condições de emprego, movimentos naturais, por exemplo, onde o cara mora tem tsunamis, terremotos, avalanches, ele migra para locais que não tem. Movimentos políticos, quando existem guerras ou perseguições políticas. No Brasil tem muito um problema, né? Quem apoia Lula, quem apoia Bolsonaro, enfim. Não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas a princípio é só guerra de Facebook ou então, enfim, nas redes sociais. Mas em outros países há pessoas que morrem por apoiar outros candidatos. Então elas acabam migrando, procurando essa estabilidade política, tá? A gente no Brasil fica só discutindo mesmo no Face.
Que bom, né? Ninguém quer uma guerra no Brasil por conta de candidatos que não valem a pena. Portugueses. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território que viria a se chamar Brasil. Eles já viviam nessas terras havia aproximadamente 12 mil anos, até que em 1500 chegaram os primeiros europeus, os portugueses. A esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou em 22 de abril de 1500 ao litoral nordeste do Brasil, onde está localizado o estado da Bahia atualmente. Então temos aqui um quadro que vai ilustrar para a gente a chegada dos portugueses do litoral brasileiro. Observem a imagem e respondam em qual lado está posicionado cada povo. Gente, os indígenas estão aqui à nossa, né, esquerda. E os portugueses, obviamente, aqueles que chegaram de barco, à direita. 2. Quais elementos representados permitiram identificar os indígenas? Os povos, né, de pele morena, sem roupa, na beira da praia. E os portugueses, né, a galera com roupa em cima de um barco. Claro que hoje o indígena se veste, tem tecnologia, mas antigamente eram povos pelados, vivendo de forma muito natural, assim, no território brasileiro. Natural, quando eu falo caçava, né, pescavam, caçavam animais, colhiam. Não tinha uma vida urbana, digamos assim, uma vida tão complexa como tipo capitalista. 3. Como você imagina que foi esse encontro? Resposta pessoal. Como você imagina que foi? Eu imagino que seja de muita estranheza. Os portugueses brancos, cheios de roupas, fedorentos. Sim, gente. Os portugueses, há meses dentro de um navio, cheio de roupas. Vamos combinar. Fedorentos pra caramba, né? Vira os índios, né, lá pelados, de pele preta. Aquela que a gente fala pele vermelha, né? Mas enfim. Vídeos morenos, pelados, cabelos pretos, lisos, olhos puxados. Imagino como seria estranho, né? Pareciam duas espécies diferentes. Após esse primeiro encontro, ao longo do século XVI, milhares de portugueses vieram viver no Brasil para defender as terras de invasões estrangeiras e explorar as suas riquezas. O relacionamento entre portugueses e alguns povos indígenas, em certos momentos, foi amistoso, ou seja, amigável, e com base na troca de produtos e no conhecimento que os indígenas tinham da terra. Entretanto, o relacionamento dos colonizadores em outros momentos com outros povos indígenas não foi pacífico. Para extrair as riquezas do território, os portugueses escravizaram diversos povos nativos e os trataram com violência. Assim, muitos indígenas morreram ou fugiram para o interior do território para não se submeterem a essas condições. Alguns povos resistiram à presença dos portugueses e vários combates foram travados. Outros foram viver em missões, onde conheceram a língua portuguesa e a religião católica com os padres jesuítas. Muitos também morreram por causa do contato com doenças desconhecidas até então. Ao longo do século XVI até o século XIX, os portugueses foram o principal grupo de imigrantes que chegaram para residir no Brasil. Sim, assim como hoje, por que as pessoas estão morrendo com Covid-19, morrendo, né, do corona? Porque nosso organismo não conhece a doença. Então, o Covid-19 é perigoso por quê? Porque o nosso corpo não conhece. Os indígenas não conheciam um monte de doenças que o homem branco trazia. Então, até mesmo gripe básica matava os indígenas. Então, muitos morreram com essas doenças que o homem branco trazia. Eu já falei, viu no navio durante meses. O europeu não tinha, até hoje, muitos não têm o hábito de tomar banho todos os dias. Podem pesquisar se quiser. Europeus e também americanos não tomam banho como a gente todos os dias. Então, os caras vieram no navio, sujos, fedorentos, com doenças. Chegaram aqui e muitos indígenas morreram. Presença portuguesa de colonizadores e imigrantes. Nos primeiros 2 séculos de colonização, vieram para o Brasil cerca de 100 mil portugueses.
uma média anual de 500 imigrantes. No século seguinte, esse número aumentou. Foram registrados 600 mil em uma média anual de 10 mil imigrantes portugueses. O ápice do fluxo migratório ocorreu na primeira metade do século XX, entre 1901 e 1930. A média anual ultrapassou a barreira dos 25 mil, ou seja, a cada ano vinham mais portugueses para o Brasil, principalmente no início do século XX. Primeiro, os portugueses ocuparam principalmente o litoral do território brasileiro, devido à proximidade dos portos que recebiam e enviavam produtos a Portugal. 4. Observe as fotos e responda. Temos a primeira foto aqui, tá? A primeira imagem, a capital do Brasil, né? Ou seja, Salvador, e aqui Lisboa. Percebam, peraí, essa aqui é Salvador, essa aqui é Lisboa. Muita coisa em comum. As casas são muito parecidas. Quanto à arquitetura, estou lendo aqui, tá, gente? Quanto à arquitetura, podemos dizer que a cidade de Salvador teve inspiração em Lisboa? Sim. Olha a arquitetura das duas, olha as construções. Salvador é uma imitação de Lisboa, ou seja, uma réplica. Mas claro que hoje Salvador, né, tem todo um ar brasileiro, com sua cultura, que também tem a questão da cultura afro, muitos pretos, tem capoeira, tem comidas como acarajé, vatapá, que são de descendência africana, tem um povo brasileiro, tem cultura indígena, tem... Enfim, então Salvador hoje é uma mistura muito mais rica, muito mais interessante. Isso é uma opinião minha. Em Lisboa, né, mas sabemos sim que tem, então, ou seja, Salvador, o Brasil em si, principalmente Salvador, vai ser um recorte. Tem arquitetura portuguesa, tem um povo preto, tem capoeira, tem candomblé, tem vatapá, tem cultura indígena, tem as redes, tem a pesca. Então, Salvador, apesar de ter sido inicialmente, né, uma cópia arquitetônica de Portugal, hoje Salvador, assim como o Brasil, é uma entidade própria, tem sua própria cultura, que é uma junção, sabe, de várias culturas. E o bonito do Brasil é isso, essa diversidade cultural. A partir do século XVII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, muitos portugueses vieram para o Brasil em busca de riquezas. Eles se estabeleceram no interior das Minas Gerais e fundaram as cidades de Vila Rica, atual Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Diamantina e Sabará. Quando o ouro se esgotou, muitos ficaram na região e passaram a praticar a agricultura e a pecuária. Temos aqui, tá? No caso aí, Ouro Preto, em Minas Gerais. Uma nova onda de migração portuguesa para o Brasil ocorreu no início do século XIX, quando a família real portuguesa teve de abandonar Portugal com toda a sua corte por causa da ameaça de invasão do então imperador francês Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão ia invadir Portugal e a família real fugiu para o Brasil para morar aqui. Também no início do século XX, muitos portugueses pobres chegaram ao Brasil em busca de melhores condições de vida e trabalho. Nessa época, aproximadamente 25 mil portugueses vieram viver definitivamente no Brasil. A partir de 1930, a imigração portuguesa diminuiu. Entretanto, podemos verificar que, até hoje, os portugueses seguem influenciando a cultura brasileira, o que pode ser visto, por exemplo, por meio da língua. Sim, nossa língua, nós falamos português por conta disso, que fomos colônia portuguesa. Então você estuda o quê? Língua portuguesa, não é verdade? Você estuda, no caso, depende da escola. Em Piabetá eu sei que vocês estudam com a tia Andresa. Em Magé, com a tia Daiane, correto? Então vocês têm aí essas questões. Língua portuguesa, porque fomos colônia de Portugal. A arquitetura, sim, muito nossa arquitetura, ela é realmente europeia. E a culinária, muitas das comidas que nós fazemos, sopas, pão, macarrão, pizza, vem de culturas, tá, europeias. Mas muitas outras também africanas, muitas outras indígenas. Então, no Brasil, como eu falei, é um misto, uma junção de várias culturas.
5. Quais foram os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil? Os portugueses. 6. Que fatores motivaram essa migração em diferentes períodos? Aí depende, explorar, né? Vamos lá, ocupação para proteger o território, exploração do pau-brasil, exploração do ouro e prata, tá? Enfim, muitas coisas. Quais influências os portugueses tiveram na nossa cultura? Vamos lá, a língua, a arquitetura, a culinária, entre outros exemplos. Temos aqui, deixa eu ver aqui. Tá, e por aqui a gente fica, queridos. Grande beijo, até a próxima.